episódio de Coisas do Arco do Jovem. Esta rubrica nasce na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Unidade Curricular de Linguagem dos Média, lecionada pela docente Sílvia Frota, e é uma proposta de trabalho final de turma. Esta é a rubrica dos jovens para os jovens. Está na altura de remexermos o baú e trazermos à tona aquilo que realmente nos preocupa. De hoje em diante, aqui, em Coisas do Arco do Jovem, vamos abrir-te o jogo. Nesta primeira temporada, iremos falar sobre a problemática alojamento estudantil. Para tal, iremos falar com juventudes partidárias e também com pessoas que frequentem as residências. Hoje o nosso convidado é João Pedro Oliveira, neste momento o atual presidente da Comissão Política Distrital da JST em Santarém. Muito bem-vindo ao Coisas do Arco do Jovem, é um prazer ter-te cá, João. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Antes de mais, gostaria que nos descrevesses um pouco o teu processo e o teu crescimento dentro da JST. Certo. Então, basicamente, eu filiei-me na JST quando andava no secundário, na escola secundária. Na minha família não existe, não tenho ninguém, pelo menos que eu conheça, ligada ao PSD. Aliás, a minha família, o meu avô foi um destacado militante na Conselhia, onde eu sou natural, que é do cartaz do Partido Socialista. Mas eu desde novo, à medida que fui ganhando a minha consciência política, fui percebendo que me identificava mais com aquilo que é a matriz ideológica do PSD. Sempre tive também algum interesse em participar, seja no âmbito da minha escola, um bocadinho na própria atividade cívica da minha zona, e senti que podia ter mais voz e mais espaço dentro de uma juventude partidária, e na altura filiei-me na JST. Andei algum tempo afastado, fui para a universidade, fiz o percurso normal que muitos jovens fazem. Estudei aqui em Lisboa, no técnico, tirei Engenharia Civil, entretanto fui trabalhar, mantive sempre alguma ligação. A partir do momento que fui para a universidade, essa ligação aumentou. Comecei por ser, na altura, presidente da Conselhia, antes disso ainda fiz parte de algumas comissões políticas, em que realmente desempenhávamos algum trabalho, seja no sentido de discutirmos algumas políticas mais ligadas aos jovens e outras nem tanto, mas à nossa comunidade. E à medida a coisa foi um processo natural, fui-me interessando, fui participando e fui progredindo, presidente da Conselhia do Cartaz, depois entretanto cheguei a vice-presidente da Distrital de Santarém, mais tarde agora atualmente presidente da JST, que é uma honra e por sua vez também uma responsabilidade muito grande, numa altura em que nós sabemos que a política não é bem vista junto dos jovens. Há muito aquele complexo que nós somos uns seres, uns aliens que andamos aqui e que nos movemos por interesses. É verdade, movemos todos por interesses, mas no meu caso e na maioria dos jovens que eu conheço que fazem política, esses interesses são interesses nobres. É o interesse de nós participarmos na construção do nosso futuro, nas políticas de hoje e do amanhã, e podemos marcar a diferença, e é por isso que mantenho esta vontade de participar, e assim espero que continue durante muito tempo. Não sei se respondi à tua pergunta. Com certeza. E fico feliz por termos alguém dinâmico e ativo no quadro político, sendo tão jovem. Como nos disseste, estudaste no técnico, cá em Lisboa. Certo. E isso também, que vives no Cartaz. Exatamente. Durante este tempo que foste estudante, foste também um estudante nesta situação que tiveste de deslocar-te à capital e arranjar alojamento? Podes contar-nos um pouco? Sim. Como isso foi? Eu, nos primeiros anos que estive aqui em Lisboa, no técnico, a fazer o curso, se a memória não me falha, entre 3 anos fiz movimentos pendulares entre o Cartacho e Lisboa. O Cartacho, como vocês sabem, é um concelho que se encontra às portas da área metropolitana de Lisboa e felizmente tem uma rede interessante de transportes públicos, não tanto no Cartacho, mas sobretudo a partir da Azambuja. E já na altura, não sou assim tão velho, como tu referiste bem, já na altura existia alguns problemas ao nível da oferta de alojamento, não derivada à forte pressão imobiliária que existe hoje, que atingiu já pontos extremos, assim possamos dizer, mas já na altura era um preço considerável. E eu pensei, em conjunto na altura com os meus pais também, que é quem pagava as minhas despesas, que faria sentido tentar, ao início pelo menos,
perspectivar a possibilidade de fazer esses movimentos. E na altura existia também uma política muito interessante de incentivo aos transportes públicos, que era o passo sub-23, não sei se vocês Ainda vão falar, ainda se mantém, exatamente, entretanto foi-se adaptando ao longo dos anos, que permitia termos ali uns descontos bastante interessantes. Do ponto de vista económico, tinha essa vantagem e depois era uma questão de perceber se me conseguia adaptar ou não aos transportes. Assim aconteceu. Nos últimos anos, e fruto, depois também estive a fazer a especialização já fora da licenciatura do mestrado, em que existia muitos mais trabalhos de grupo, depois na parte da dissertação da tese tinha de ter um contacto regular com a minha orientadora e às vezes até horas assim um bocadinho fora da parte curricular. Achei que fazia sentido na altura vir morar para Lisboa, também perspectivei um bom negócio, se assim se possa dizer, com colegas meus que já tinham aqui uma casa e que a renda era bastante acessível, era ali às portas do técnico e assim o fiz e esse último ano foi aqui. Portanto, conheço por parte ativa na altura já estas dificuldades que existiam de alojamento e também as vivenciei como outro jovem normal. Exato. Pronto. Se bem que na altura o problema não estava assim tão acentuado, sim. como nos disseste. Assim, agora passando um pouco mais esclarecedor para os nossos ouvintes, que sendo eles também jovens como nós, podes explicar-nos um pouco como é que as juventudes partidárias estão relacionadas com as próprias faculdades? Por exemplo, com as AEs ou com outros órgãos dentro da própria faculdade? Bem, ao fim e ao cabo, um jovem que participa numa associação de estudantes tem uma vocação ou tem um interesse em participar civicamente. Às vezes juntam-se as duas coisas, não é? Um jovem que tem um interesse em participar civicamente muitas das vezes também tem o bichinho da participação política. E muitas das vezes até ao contrário. Primeiro ganha o bichinho da participação política e depois, por sua vez, passa para a intervenção cívica. Portanto, são espaços que se complementam porque as perspectivas e os objetivos são muito semelhantes. Nós, dentro das juventudes partidárias e dos partidos políticos, procuramos discutir soluções enquadradas, obviamente, dentro daquilo que é a nossa ideologia política e os valores em que acreditamos. Quando estamos à frente de uma associação, perspectivamos algo muito parecido. Se calhar já temos de ter uma convivência, no caso das associações de estudantes, em que não existe, ou pelo menos não deveria ser, no meu entender, esse cariz tão político da coisa, porque tu não nacionalizas bancos, nem fazes reformas estruturais nas associações de estudantes. Existe uma facilidade de conseguirmos agregar aqui algumas vontades que são coincidentes entre todos os que estão dentro desses órgãos. O interesse é o bem comum, no caso, o bem comum dos estudantes. Obviamente que existem bons e existem maus exemplos. Existem bons exemplos em que isto funciona de acordo com o que eu estou a dizer, mas obviamente que nós não escamoteamos, e aqui, juventudes partidárias à parte, muitas das vezes as associações de estudantes são instrumentalizadas por pessoas que estão ligadas ao poder político para terem mais simpatia, para serem mais simpatizantes de determinado governo ou de determinados autarcas, consoante é o interesse partidário. Mas eu, pessoalmente, e acredito que a maioria dos jovens hoje em dia que fazem política não se revê nessas formas de estar e fazem realmente pelo interesse e pelo bem comum. O que considero bastante importante e bastante relevante. Lá está, tu referenciaste o bem-estar destes jovens como uma das prioridades. Sendo membro de uma juventude partidária, estás em contacto constante com precisamente estes jovens. Sim. Esta questão da falta de alojamento imobiliário é um dos grandes problemas que eles vos comunicam? Sim. No meu caso, eu sou presidente da Distrital de Santarém. Nós, no nosso distrito, temos duas grandes instituições públicas de ensino, que é o Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar, e depois temos algumas privadas, como é o caso do ISLA. Tivemos até recentemente uma reunião, também se a memória não me falha, há cerca de um mês e meio, com representantes das associações de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém, e mesmo lá, não estamos a falar de Lisboa, que tem realmente esta forte pressão, mesmo lá existem já dificuldades do ponto de vista de alojamento dos estudantes. E nós, obviamente, temos a responsabilidade de procurar soluções para estes problemas. Porque é que eles acontecem? Não sei se, entretanto, também é uma pergunta que tu tens para nos colocar. É que, ao longo das últimas 2 décadas, desde que começou a existir um investimento maior
naquilo que é a oferta de residências e de espaços de alojamento para jovens que estão estudados fora da sua área de residência, estão deslocados, não houve uma monitorização e um acompanhamento daquilo que era realmente o número de alunos que estavam a estudar em determinadas instituições e, por sua vez, aquela que era a oferta. Não existia uma atualização. Portanto, aqui o Estado falhou, não só em Lisboa, isto já existia em todo o país. Obviamente que, fruto desta pressão imobiliária em que Lisboa ficou na moda, e também para os turistas, mas também para os portugueses que, entretanto, voltaram a ter mais algum poder de compra, e alguns, no caso, até rendimentos que não tinham porque estavam desempregados, fez com que isto disparasse e que, do nada, salvo seja, a coisa se complicasse muito. E, portanto, nós procuramos, mas tentando também perguntarás mais à frente, então, mas que soluções são essas? Nós procuramos realmente perspectivar aqui algumas respostas e, felizmente, temos o feito, fazendo chegar a nossa voz aos nossos representantes políticos, que a JTC também tem dentro do partido, que estão, por exemplo, nas Assembleias da República, nas Assembleias Municipais, no caso a Assembleia da República, e que podem apresentar propostas e projetos de lei que, por sua vez, podem minimizar ou mitigar estes problemas. Agora, como já nos deste um pouco este teaser, sendo assim, que medidas, que soluções é que, por exemplo, a JSD conseguiu eliminar e prevê efetuar? Pronto. Eu fazendo aqui um bocadinho ainda o diagnóstico da coisa, nós temos já algum pacote de legislação que foi apresentado pelo atual Governo ainda há pouco tempo. Foi apresentado, julgo que até em fevereiro, que é um plano nacional que existe para o alojamento do ensino superior, que eu trago aqui comigo. Basicamente, este plano tem uma estratégia, por sua vez, nos diz que as instituições de ensino superior devem adotar mecanismos que possam prever a reabilitação de alguns edifícios e, por sua vez, também em protocolo com o Estado, e assim conseguirem aumentar o número de residências ou de espaços onde se possam alojar jovens. No entanto, esta estratégia que prevê, por exemplo, que possam haver alguns descontos, no caso de não ser património do Estado, mas que seja património privado, possam haver descontos ao nível do IMI. No entanto, até à data, nós não temos na nossa posse, não temos conhecimento daquilo que é efetivamente os planos de intervenções e construções que se prevêem. Portanto, eles dizem-nos assim: nós queremos que em determinado local aumente o número de camas a determinados anos, mas não sabemos como. Claro. E mais importante que isso, as instituições não sabem as verbas que lhes vão ser atribuídas para fazerem esses tais investimentos. E logo aí temos um problema, não é? Porque a grande fonte de rendimento das instituições de ensino superior provém do Estado, diretamente do Orçamento do Estado, e das propinas, que, em contrassenso, este Governo diminuiu, não é? Como vocês sabem. Portanto, existe aqui algumas coisas em que a bota não bate com a perdigota, e na altura o PSD bem denunciou esta situação. Portanto, e resumindo, no meu entender e no entender daquilo que é a visão da JSD, as medidas previstas e a legislação atual, que vocês podem consultar, que é uma lei que é 36 de 2018, que foi lançada em julho, não garante, no nosso entender, a resolução do problema. Eles estão-nos a dizer: gente, temos aqui uma estratégia que queremos fazer, damos liberdade, mas não vos dizemos quanto é que vocês vão ter dinheiro, nem nos dizem: olha, nós temos X para gastar aqui neste projeto, já está licenciado, vamos avançar com isto. E além disso, esta é uma medida que, se vocês forem a pensar, mesmo que nós começássemos as obras hoje, se assim se possa dizer, que não começamos, porque há processos que têm de ser cumpridos, há o projeto, há o licenciamento, depois há o concurso público e depois então é que se começa as obras. Isto não se perspectiva num curto prazo, não é? E se nós olharmos isto do ponto de vista, eu não sou de saúde, mas se tivermos uma ferida,
a primeira coisa que nós temos de fazer é tentar estancar a hemorragia. E esta não é uma solução que realmente estanque a hemorragia, é uma solução que posteriormente ajudará a cuidar a ferida. Vamos lavando, desinfetando, etc. Portanto, o que é que nós entendemos que deve ser o foco principal para já, imediato, para procurar resolver esta situação, não obstante que consideremos que obviamente se deve apostar na requalificação de edifícios públicos para o efeito de habitação para jovens, até para combatermos isto num longo prazo. Mas para já tem de haver uma aposta mais musculada naquilo que é a ajuda financeira aos jovens que neste momento estão com dificuldades em garantir alojamento. Alguns deles, como nós sabemos, e isso está registado, abandonam o ensino superior. Consideramos, por exemplo, que a JST apresentou que deve ser aumentado o valor do complemento do alojamento para quem já tem bolsa de estudo até cerca de 50%. Nós atualmente temos um valor que ronda os 128 euros, portanto estamos a falar de um aumento de 128 para 300 euros. Temos também outra visão, que é se calhar um bocadinho mais pensarmos outra vez na história da ferida, são os cuidados continuados ou paliativos, que têm a ver com alguns benefícios ao nível do IRS e do IRC para quem arrenda um quarto a um jovem e o arrenda de forma legal. Que nós sabemos, na maior parte das vezes, isto não acontece. De qualquer das formas, e também indo aqui à parte da saúde, tivemos há pouco tempo aquele debate da homeopatia, é uma medida que não belisca, não faz mal, mas eventualmente, e poderá sobretudo ser benéfica se for aplicada. Outro ponto que nós consideramos importante e até mesmo fundamental tem a ver com os critérios de elegibilidade para as bolsas de estudo, que foram já, na altura, incrementados quando nós estivemos no Governo, e que propomos que, uma vez que hoje em dia existiu um incremento muito superior àquilo que é a inflação ou ao nível dos preços a pagar pelo alojamento, por sua vez, os critérios, nomeadamente o índice de apoio social que existe, que é a base para a qual se considera que um jovem pode receber bolsa ou não, sejam aumentados para cerca de 18 vezes esse indexante. O que é que isto leva? Leva a que um maior número de jovens, que se calhar até há pouco tempo consideravam que não necessitavam de apoio social, possam realmente oferecer. Portanto, quem já tem apoio social, um aumento do complemento, e para aqueles que ainda não têm, existir a possibilidade de vir a ter. E depois, as outras medidas, que são as tais medidas a longo prazo, passam sobretudo pela execução e não só a cabimentação daquilo que é a aposta na construção de novas residências e na reabilitação das que já existem, que, no meu entender, é onde deve ser a prioridade, não é? Se já existe uma residência, se já existe um espaço que está destinado àquele fim, que já está licenciado para isso, deve ser por aí que se deve começar a requalificar este espaço e ter mesmo verbas para isso, e não só andar a anunciar que vamos fazer, que isso para mim é charlatice político. Agora, ainda bem que falaste nisso. As medidas da JTS creio que são sólidas e vocês de facto têm um projeto a apresentar. Estamos a aproximar-nos de um tempo de euforia eleitoral, não é? Estamos quase lá a chegar e de facto temos muitos alunos de ideologias políticas muito diferentes. Certo. A teu ver, consideras que este problema do alojamento universitário estará nas propostas que os outros partidos poderão vir a apresentar? Sim, sem dúvida, e acredito que é benéfico até que o façam. Nós consideramos, e ideologia política à parte, nós estamos todos interessados, como eu te referi desde o início, em apresentar soluções para a nossa comunidade. E uma solução que possa vir, isto se calhar para outras faixas etárias é difícil de compreender, porque existe quase uma certa clubite partidária. As propostas que venham do Bloco, que venham do PCP, que venham do PS, que venham do CDS, podem acrescentar. E é bom para o debate político que elas apareçam, para nós as podermos discutir e podemos dizer porque é que as nossas são melhores, ou também reconhecer que as outras são melhores e que podem ser implementadas. Portanto, sendo um tema importante e dentro da área da educação,
eu junto o alojamento com a parte do apoio social, porque acho que as duas coisas acabam por estar ligadas. Acho que isso vai acontecer e acho que é importante que exista. Agora, isto são temas que devem ser tratados com seriedade e com aquilo que eu gosto de dizer, que é o sentido de Estado, alguma irreverência nos jovens, como é evidente, mas não entrar no campo da demagogia, não é? Quer dizer que nós queremos tudo agora e hoje e vamos fazer para isso e depois não se faz nada. E isso muitas das vezes acontece e, infelizmente, descredibiliza-nos, a nós enquanto agentes políticos no seu todo, e acaba por não resolver os problemas dos jovens. E eu acho que todos nós políticos e todos os jovens que se interessam por estes assuntos têm a responsabilidade de ser mais exigentes também, fruto dos seus representantes políticos. E também quando chega à altura, seja nas eleições ou em determinado momento, de os confrontar com as opções que tomam, fruto delas serem bem-sucedidas ou não. Acho que isso é importante. Certamente, de facto, este sentido de descredibilidade das nossas instituições políticas é um problema. E focando a nossa atenção agora no atual governo, consideras que a abordagem que eles têm tido e as medidas que têm feito são adequadas? Que já falaste um pouco sobre isto nas nossas propostas. E mais no sentido de, tendo em conta o quadro atual em que o governo se encontra, se estivesses tu de repente nesta posição de poder, o que é que tu farias de diferente? Aqui isto abrange a tua pergunta é super pertinente e adapta-se aqui a um conjunto de temáticas ou setores, desde a educação, à saúde, à justiça, e isto dava-nos aqui pano para mangas. Mas, de facto, haveriam certas coisas que faria de diferente. Nomeadamente, tal como te referi, a resposta mais musculada, no caso do alojamento, e aqui partilho da visão da JSD, no apoio ao jovem e, obviamente, considerando, perspectivando aquelas medidas de futuro que têm a ver com o aumento da oferta de alojamento. Nas outras áreas, pronto, isto acaba por ser estratégia de quem nos governa, e podíamos falar, por exemplo, dos serviços públicos que nós temos neste momento, como eu referi, e um que é bastante caro para mim e que afeta bastante o meu distrito, que tem a ver com a saúde, em que temos hospitais que funcionam, no meu entender, em subfinanciamento, porque o governo não lhes dá as verbas adequadas e, pior do que isso, orçamenta verbas e depois acaba por as cativar, que é a tal palavra que está na moda, que é a cativação. É tão simples quanto isto: orçamentas que dás 1000 e depois, durante a altura, espera lá, afinal só te dou 300, se quiseres gastar os 1000 tens de falar comigo, eu tenho que dar autorização para tu os gastares. Isto não é uma política, para mim, séria e responsável, mas é uma política que é seguida e que nós temos de respeitar, mas por sua vez que é utilizada para tirarmos dinheiro de um lado, porque o dinheiro não é infinito, quando nós estamos a dar, se calhar, a aumentar rendimentos, a darmos passos sociais a todos, independentemente deles precisem ou não precisem, tendo em conta os seus níveis de riqueza, temos de tirar de algum lado. É uma opção política que nós fazemos. Podemos tirar a saúde, podemos tirar da educação, porque o dinheiro não nasce das árvores, como se dizem, e temos de o fazer. Obviamente que há outras alternativas que eu considero mais interessantes, que é não degradar aquilo que são os serviços públicos que o Estado presta ao cidadão, por sua vez até procurar que eles sejam mais sustentáveis e que se possa investir para depois não estar a gastar o dobro, para que eles voltem a ter determinados níveis de qualidade, mas por sua vez deveria-se investir primeiro em estimular a economia, fazer com que o nosso país consiga ganhar riqueza, nomeadamente lá de fora e não do endividamento das famílias e do consumo privado, atrair riqueza para o nosso país e a partir daí conseguirmos mais verbas para o Orçamento do Estado e depois então conseguirmos dar mais rendimentos às pessoas e melhores serviços. Isto é aquilo que eu considero adequado, não é o que está a ser feito, mas, tal como referi, são opções políticas que são sufragadas e que nós temos de respeitar, porque é a vontade dos eleitores, que somos todos nós, não é? Exato. Eu achei muito interessante mencionares o facto de tentar termos essa riqueza de fora, porque houve uma situação que nos interessou particularmente.
Como todos sabemos, a partir de janeiro verificou-se um aumento da taxa municipal turística, instituído pela Câmara Municipal de Lisboa. Nós soubemos que a JSD contactou imediatamente a Câmara Municipal relativamente a este facto e acharam estranho, tendo em conta que estes alunos não têm vagas nas residências universitárias e são obrigados a viver em hostels ou alojamento local. Sabemos que a vossa proposta baseou-se em isentar os estudantes desta taxa. Nós gostávamos de saber que respostas é que a JSD obteve a esta sua proposta. Olha, eu confesso que não tenho a resposta relativamente a esse tema, mas posso encaminhar-te, fazendo, obviamente, um pedido direto, presumo que terá sido até aqui a JST de Lisboa a fazer esse pedido e perceber se realmente eles tiveram alguma resposta. Eu acho, não é de bom senso, que isso faz todo sentido, não é? Porque senão estamos a misturar alhos e bugalhos. Estamos a falar de jovens que não encontram alojamento, têm de recorrer a um hostel, que é uma entidade privada que tem um conjunto de custos e que, por sua vez, muitas das vezes, hostels e alojamentos locais têm custos bastante elevados e, por sua vez, têm de cobrar também com margem de lucro aos jovens. Não faz, no meu entender, sentido que isso seja cobrado a um jovem que está ali porque é obrigado a isso. Mas, respondendo claramente à tua pergunta, não tenho esses dados, mas terei todo o gosto em vos reencaminhar. Com certeza. Esperamos ter dado várias respostas às pessoas que nos estejam a ver. Queria agradecer muito ao João por ter vindo, dar-nos um contexto muito mais claro sobre este problema que todos nós vivemos. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, João. Relativamente à taxa turística, tive a oportunidade de solicitar esclarecimentos junto da Presidente da Comissão Política Nacional da JSD. A informação que posso transmitir é que até à data não existiu uma resposta às questões levantadas pela JSD. Portanto, a situação que se vivia na altura mantém-se exatamente igual hoje. Não existe tanta alteração naquilo que é o modo de cobrança e também, obviamente, as exceções enquadradas à taxa turística, a qual, obviamente, não está consagrada qualquer exceção para o regime de estudante em alojamento local. Portanto, é este o ponto da situação atual. E 2 e música mestre. Arranjem espaço para mim, por favor. Olá! Sou eu. Bem, começou. Mais bloopers! Pronto, de hoje em diante, aqui em coisa de ordem, de hoje em diante, eu não vou esquecer agora. De hoje em diante. Desde como te der mais jeito. Pessoal, consegui.